Queridos amigos, graça e paz a todos queridos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para trazer uma palavra ao seu coração. Compartilhe com amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro das nossas palavras aqui, da nossa ministração aqui, ok? 1 Samuel capítulo 13, vai dizer sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estava com Saul em Migmas, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estava com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isto. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gigal. Queridos amigos, todos nós sabemos que Saul foi um grande rei de Israel. Saul, ele teve o seu momento ali em Israel. Saul foi um homem muito formoso, ou seja, da cintura para cima não tinha homens, não se achava homens que tinham aquela formosura, segundo a Bíblia. Então Saul foi escolhido para ser rei em Israel. Só que cada rei teve o seu momento. Cada rei teve a sua época de reinar. E já quero abrir um parênteses para você neste dia, que o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. Se você está esquecido, se você está encostado no canto, a sua hora vai chegar. E diante desta palavra, eu quero aqui falar para você de pelo menos 6 principais erros que Saul cometeu e que você jamais poderá cometer, que nós, melhor dizendo, jamais poderá cometer. Queridos, Saul havia reinado no 1º ano, ou seja, parecia que ia tudo tranquilo, parecia que as coisas estavam a seu favor. Nada acontecia. Até então, no 2º ano, a Bíblia vai dizer que Saul escolheu 3.000 homens. Ou seja, alguma coisa já não estava normal ali. Alguma coisa já havia acontecido. Saul escolheu 3.000 homens. Ou seja, 2.000 ficou com ele e 1.000 ficou com Jonatas. Eu já quero começar nesta palavra, falar aqui para você do primeiro erro que Saul cometeu. Primeiro erro, são 6 principais erros que Saul cometeu. O primeiro erro é que ele escolheu 3.000 homens, ou seja, em vez dele deixar Deus, o Todo-Poderoso, escolher para ele, ele mesmo escolheu. Em vez dele deixar o Deus Todo-Poderoso tomar conta da sua vida, tomar conta daquela situação, ele mesmo tomou a conta da situação. Ou seja, na nossa vida secular, quantas vezes nós escolhemos os nossos erros
muitos erros que cometemos é que nós não deixamos Deus escolher por nós. Nós não deixamos o Deus Todo-Poderoso escolha, toma conta das nossas vidas. Quantas vezes, amados, estamos em perigos? Quantas vezes nós se deparamos com perigos à nossa frente? Quantas situações que nós deparamos na nossa frente, mas não deixamos Deus tomar conta, não entregamos na mão de Deus. Este foi o erro de Saul. O seu orgulho falou mais alto: eu posso, eu consigo, eu faço, eu mando. Ou seja, na nossa vida secular, quem pode é Deus, quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem está na frente é Deus. Não é você que está à frente, não é você que tem que seguir o caminho, não, é Deus que tem que preparar primeiro o caminho para você seguir. E foi assim com Saul. Saul, por ter aquela formosura da cintura para cima, ele se achou bambambam, certo? Ele se achou bambambam e se achou: eu posso, eu faço, eu consigo, eu mando, eu destruo, eu vou à luta, eu vou ganhar esta guerra. Mas ele se esqueceu do Todo-Poderoso. Ele esqueceu que quem está na frente dele é o Todo-Poderoso. Mais para frente, vamos aprender que ele não buscou a Deus. Saul não buscou a Deus. Outro erro gravíssimo de Saul. E a Bíblia vai dizer que ele escolhe 3.000 homens. 2.000 fica com ele e 1.000 fica com Jonatas. Jonatas pegou os 1.000 homens. Jonatas pegou 1.000 homens e foi e matou a guarnição do povo dos filisteus. Matou aquela guarnição. Aqui versículo 2 está dizendo: escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estava com Saul em Migmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim, ou seja, outra região. Saiu, despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Já pensou o estrago que Jonatas fez? Eu quero falar para você, neste dia, o segundo principal erro de Saul que cometeu. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Queridos, como que pode despedir o povo para a sua casa? Ora, não é o povo de Deus? Ora, não sei o que passou na cabeça de Saul, mas Saul despediu o resto do povo para casa. Ou seja, você não serve para a batalha, você não serve para a peleja, você pode voltar para casa. Mas o povo ali não sabia o que estava acontecendo ali nas imediações, não sabia. Mas Saul despediu o povo para casa. Terceiro erro de Saul que Saul cometeu. Terceiro principal erro de Saul: mandou tocar a trombeta. Queridos amigos, quando Jonatas destrói a guarnição dos filisteus, quando Jonas destrói com 1.000 homens que estava com ele, Saul se inchou. Saul cresceu. Saul se achou o cara. Por quê? Ele queria a glória para ele. Ele mandou anunciar aos hebreus que ele tinha destruído a guarnição dos filisteus. Olha só, Jonatas que destruiu, Jonatas que matou, mas Saul queria que ele dê a glória para ele. Mas Saul queria que
ele se aparecesse. Muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Nós queremos a glória para nós, mas a glória tem que ser do Todo-Poderoso. Quem faz tem que lembrar que é Deus, o Todo-Poderoso. E Saul se encheu, Saul cresceu. Muitas das vezes, amados, deixamos o orgulho tomar conta da nossa vida e se esquecemos que quem está na nossa frente é Deus. Muitas das vezes deixamos o orgulho tomar conta da nossa vida, mas se esquecemos quem opera é Deus. Por isso que as coisas não dão certo, por isso que as coisas são travadas nas nossas vidas, porque o nosso orgulho fala mais alto. Por isso que nós não conquistamos nada. Por isso que muitas das vezes você está aí. Por que isso não dá certo? Por que aquilo não dá certo? Por que aquilo não foi assinado ainda? Por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não me visitou? Por que Deus não operou? Porque o orgulho fala mais alto. A partir de então, você deixar o seu orgulho de lado e convidar Deus para fazer parte da sua história, Deus vai operar, Deus vai realizar. Temos que deixar o nosso orgulho de lado. E a Bíblia é bem clara em dizer que Saul, ele cresceu no orgulho. Saul cresceu no orgulho. Aqui no 3 e no 4 está dizendo assim: Jonatas atacou, destruiu o povo, mas Saul levou todo o crédito. Saul levou todo o crédito. Embora fizesse parte daquela cultura, isto não tomou correta a sua atitude. O crescente orgulho do rei começou pequeno, tomou o crédito de uma batalha ganha por Jonatas, seu filho. Ou seja, os 1.000 homens de Jonatas venceram a guarnição dos filisteus. Só que o abençoado rei falou que foi ele que venceu a peleja. Foi ele que falou que ele venceu a guerra. Ele anunciou sendo o nome dele. Muitas das vezes nós agimos desta forma. Por isso que Deus não opera. Por isso que Deus não trabalha. Queridos amigos, larga o orgulho de lado e convide Deus para operar nas suas vidas. Larga o orgulho de lado e convide Deus para falar contigo neste dia. Queridos, eu quero falar para você, na sequência da palavra, falamos do erro os principais erros. Estamos falando dos principais erros de Saul. Vamos falar, antes de passar para o quarto erro de Saul, vamos falar que Saul ali tocou a trombeta, mandou trocar a trombeta para anunciar que ele estava vencendo, que ele venceu a guarnição dos filisteus. Meu querido, não age nas decisões precipitadas. Quem tem que vencer a batalha, esta guerra com você, é Deus. Deus tem que vencer. Convide Deus para entrar no seu barco. Convide Deus para falar com você nesse dia. Queridos, quarto erro que Saul cometeu. Ou seja, ele cometeu muito mais erros. Ele cometeu muito mais falhas. Mas o quarto erro que Saul cometeu, não tinha o controle do povo de Israel. Ora, se a palavra de Deus diz que ele não tinha o controle do povo de Israel, por quê? Quando o povo de Israel viu que o bicho estava pegando, que viu que os filisteus vinham os atacar com 30.000 soldados, povos, 6 cavaleiros, carro de boi, cavaleiros, melhor dizendo, o povo de Israel entrou em pânico.
O povo de Israel, eles se esconderam em cavernas, em qualquer buraco se esconderam, porque o medo tomou conta. É assim na nossa vida, amigos, queridos. Quando não agimos de acordo com a palavra de Cristo Jesus, o medo toma conta da nossa vida, porque sabemos que estamos errados, sabemos que estamos em falta com Deus. Quando não agimos perante a palavra que Cristo nos ordena, porque Ele é o dono de tudo, nós entramos em pânico, porque vemos o perigo à nossa frente. Vemos o perigo a vir a nos atacar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Os filisteus estavam chegando para atacar Saul com o povo ali de Israel, e o povo simplesmente ia se dispersando, porque o líder ali, ou seja, o rei, também não estava de acordo com a palavra de Cristo Jesus, do Todo-Poderoso. É o que eu estou dizendo. Quando você não segue a palavra, não está de acordo com a palavra, Deus fala, faz assim, tu faz outra coisa, você, quando vê o perigo, automaticamente entra em pânico. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia é bem clara em dizer que o povo se escondeu em cavernas, o povo se escondeu em buracos, em cisternas, para se esconder do povo que vinha atacar. Ora, se o povo se escondeu, trazendo para os nossos dias de hoje, quando o inimigo vem a te atacar com ciladas, você se esconde também. Isso é normal quando não seguimos a palavra de Cristo Jesus. Nós se escondemos diante das dificuldades, diante dos problemas, mas que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Que possamos atentar para a palavra de Cristo, que é Ele que está falando conosco. E a palavra é bem clara em dizer: atentemos para a obra de Cristo Jesus. Atentemos para o que Deus quer nesse dia, para o que o Senhor quer conosco. Ora, amados, Saul foi um péssimo exemplo de rei. Vemos outros péssimos exemplos de reis também. Mas Saul configurou como exemplo aqui de um péssimo rei de Israel. Porque no início do seu ministério estava tudo sob controle, ele estava agindo bem, atendeu o chamado, tinha vocação. É o que acontece com a gente. No início do nosso ministério vai tudo bem, nós temos o chamado, temos a vocação, mas no meio do caminho nós se desviamos da presença de Deus, nós se desviamos do controle, porque quem está no controle é Deus. Isso é fato. Quem está no controle das nossas vidas é Deus. Quem determina é Deus. E Saul saiu fora dos caminhos que o Senhor havia preparado para ele. Era só ele clamar, era só ele pedir. Muitas das vezes da nossas vidas acontece isso. Nós não clamamos, nós não pedimos e falamos: vou agir assim, vou fazer assim. Você não tem que agir assim, você não tem que fazer assim. Você tem que agir conforme o nosso Deus nos ordena, conforme o nosso Deus manda a gente fazer. Foi isso que aconteceu com Saul. Tudo estava no controle. Tudo estava nos planos de Deus. Só que Saul não atentou à palavra de Cristo Jesus. Saul não atentou. E vamos falar aqui neste dia, vamos falar do quinto erro, quinto principal erro que Saul cometeu. Saul ofereceu holocausto no lugar de buscar a Deus. Queridos, aonde que Saul foi reprovado? Foi reprovado duas vezes. Foi reprovado por Deus e foi reprovado pelo homem. Olha, quantas vezes a gente somos reprovados? Será que somos reprovados lá em cima também? Se nós fomos reprovados aqui, será que somos reprovados lá em cima também?
Vamos acompanhar aqui na Bíblia Sagrada quando Saul foi reprovado. É o quinto erro que Saul cometeu, principal erro de Saul. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Quem reprovou Saul foi Samuel e Deus. E Deus e Samuel reprovou Saul. Queridos amigos, oferecer holocausto em sacrifício não era a função de Saul. A função de Saul era rei. A função de quem oferece holocausto e sacrifício a Deus é sacerdote. Cada um foi designado para a sua função. Cada um tem a sua função. E Saul ofereceu holocausto de forma precipitada. Quantas vezes agimos de forma precipitada em nossas vidas? Quantas vezes agimos de formas precipitadas diante de Deus? Deus fala, espera, nós avança. Deus fala, calma, nós entra em pânico. É sempre ao contrário. E que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos atentar à palavra do Senhor Jesus Cristo. E vemos aqui na palavra de Cristo Jesus, se Saul tivesse buscado a Deus, se Saul tivesse buscado a face do nosso Deus, Saul não agiria de forma precipitada, porque Deus estava atento aos olhos de Saul, Deus estava atento à vida de Saul, Deus estava atento em que Saul estava fazendo. Só que Saul deixou o orgulho falar mais alto. O orgulho dele falar mais alto caiu sobre o pecado, sobre a vida dele. Ora, amados, se Deus está no controle de tudo, por que não buscar a face do Senhor? Se Deus está no controle das nossas vidas, por que não buscar a face do Senhor Jesus Cristo? Saul, o povo foi dispersando. Quando não estamos agindo conforme Deus nos ordenou, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Ele vai dar para nós, Deus retira das nossas vidas. Deus retira, amigos, amados, até os recursos que temos. Até os recursos esgota. Foi isso que aconteceu ali. Os recursos se acabaram. As situações ficou extremamente complicadas. E o que aconteceu? O povo foi se dispersando, foi se fugindo. E Saul, o rei vendo aquela situação e pensando, como que eu vou agir? Ele pensou na pior hipótese de fazer holocausto e sacrifícios. Ora, a atitude dele foi boa, mas ele agiu de uma forma precipitada. A precipitação dele arruinou a ruína do ministério dele, do povo de Israel. Ora, devemos sim oferecer sacrifícios a Deus. Ou seja, o nosso sacrifício que devemos oferecer a Deus é o nosso louvor, a nossa adoração. É quando você diz aí, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a terra está cheia da tua glória. E Saul, amados, não buscou o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que não buscar a face do Senhor Jesus Cristo tornou ele tomar atitude precipitadas.
Ora, não tome atitude precipitada. Está com situações difíceis? Dobre o seu joelho, vai buscar a Deus. Está com situações difíceis? Dobre o seu joelho, vai falar com Deus, vai buscar a face de Deus. Jogue a tua cara no pó e vai falar com Deus. Não falar com Deus faz com que a gente tome decisões precipitadas. E Deus não quer isso para você. Deus não quer que você pague pelo erro que você não buscou a face do Senhor, que você não ofereceu o louvor a Deus, a sua adoração a Deus. E não buscar a face do Senhor faz com que a gente tome decisões precipitadas perante o nosso Deus. Amigos, vejamos aqui, na continuação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Samuel chegou. Lembre-se, quem oferece holocausto, sacrifício a Deus são sacerdotes, designada a função dele. A função de sacerdotes é oferecer holocausto, sacrifício a Deus. Não era a função de um rei. A função de um rei era ordenar, era dirigir o povo ali, era conduzir o povo, era colocar normas, leis. Mas não, Saul ofereceu holocausto, Saul ofereceu holocausto, sacrifício. Olha que erro gravíssimo. E chega Samuel. A Bíblia vai dizer que tinha um tempo ali, 7 dias, para que Samuel, melhor dizendo, chegasse no tempo determinado com Saul. E Saul não chegou, ou melhor dizendo, Samuel não chegou. E Saul entrou em pânico ali. Quantas vezes Deus nos prova? Quero falar para você, quantas vezes Deus nos prova? Quantas vezes Deus, Ele fala para você uma coisa, na realidade Ele faz outra. Ora, não é a palavra de Deus? Ora, se a palavra de Deus está escrito que a gente tem que ser sim, sim, não, não, e a palavra de Deus é sim, sim, não, não, por que Deus muda às vezes? Ora, Deus pode mudar. Deus é o Todo-Poderoso. Se na palavra dele está escrito, Deus pode mudar. Deus pode mudar, sabe para fazer o que com você? Testar você. Testar você se você é um verdadeiro adorador. Testar você se você é um verdadeiro adorador diante dele. Testar você se você está seguindo a palavra dele, se você está andando sobre o caminho que ele colocou para que você andasse. Deus pode, amados, Deus é o Todo-Poderoso, testar você para ver se você não vai mentir, se você está falando a verdade, se você está pregando a verdade. Deus pode, Deus é o Todo-Poderoso, amados. Então, por isso que Samuel deu uma pequena atrasada no tempo determinado com Saul. E Saul se precipitou, Saul ficou nervoso, Saul ficou angustiado. Saul, o que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer? E Saul agiu de forma precipitadas. Quantas vezes agimos de formas precipitadas em nossas vidas? Quantas vezes agimos de formas que não atentamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo? Não atentamos para a palavra que Cristo quer que nós atente. Cristo quer que nós atente a palavra dele. Não é difícil seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, ó. A palavra de Deus é vida. E sabe o que é vida? Vida é em Cristo Jesus. Querido, vida, quando a palavra vida, não é essa vida que você tem aqui, não. Que eu estou falando com você. A palavra vida em Cristo Jesus é você tomar posse. Essa aqui é vida. Essa aqui se chama Bíblia. Mas sabe o que tem dentro da Bíblia? É vida. Então,
que nós possamos ter uma vida em Cristo Jesus. Que nós possamos viver a vida em Cristo Jesus. Que nós possamos tomar posse da vida em Cristo Jesus. Saul não tomou posse da vida em Cristo Jesus. Amados, eu quero falar para você do sexto erro que Saul cometeu. Sexto erro. Sexto principal erro que Saul cometeu. Vamos conferir. Depois dele ter oferecido holocausto, sacrifício de forma precipitada, Saul perde o seu reinado, perde aquilo que é mais de precioso, perde aquilo que era o seu valor extremo ali para ele. Saul perde aquilo que ele se doou, que ele conquistou. Conquistar aquilo que vamos perder um dia pelos nossos erros é doloroso, amigo. Irmãos, é doloroso. Foi isso que aconteceu com Saul. A Bíblia é bem clara. Vamos acompanhar aqui na palavra de Deus. Vamos acompanhar. Versículo de número 14 diz assim: mas agora o seu reinado não subsistirá, O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Não guardar o que o Senhor nos ordena, a gente perde. Já pensou você perder a sua salvação porque você agir de forma precipitada? Quantas vezes, amados, agimos de forma precipitada em nossas vidas? A nossa salvação está em risco. A nossa salvação, ela está em risco porque quantas das vezes agimos de formas precipitadas? Foi isso que aconteceu com Saul. Saul agiu, não buscou a face do Senhor e perdeu aquilo que é mais precioso. Perdeu o seu trono para Davi. Quero te dizer uma coisa para você. Tem gente de olho na sua bênção. Tem gente de olho na sua herança. Tem gente de olho